Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim falar sobre um assunto um pouco polêmico, religião, sim. Eu decidi falar sobre esse assunto, gente, me desculpe pela minha voz porque eu ainda tô gripada. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu tava fazendo uma live e do nada eu comecei a falar sobre esse assunto de religião e muitas pessoas veio com discordâncias e, sabe, começaram a entrar em alguns atritos em relação ao assunto de religião. E basicamente, gente, eu vim fazer essa live pra poder, tá falando um pouco do que eu penso sobre isso, sabe? Basicamente é o seguinte, gente. Eu acredito que existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo. E cada religião tem as suas regras, tem as suas doutrinas. E basicamente eu fui criada numa família evangélica, os meus pais são evangélicos. E eu fui criada desde que eu nasci, eu fui criada numa família evangélica. Hoje em dia eu não frequento igreja, porém eu tenho, na minha opinião, gente, eu tenho como que realmente Deus existe, porque eu creio em Deus. Eu já passei por uma fase em que eu fui ateia. Acho que é ateia que fala mesmo, ateu, ateia. E agora eu não acredito mais nisso. Eu realmente tenho uma opinião que, independente de qualquer coisa, existem duas forças que regem o universo, uma força positiva e uma força negativa, e que essa força, ela existe dentro de cada um de nós. E esse lado que a gente mais alimenta é o lado que mais cresce. Então, eu acredito que o mundo tá tão conflituoso, apesar de sempre ter sido conflituoso. Eu acho que o conflito vem de que as pessoas elas têm alimentado só o lado egoísta, um lado meio que alimentando apenas o seu ego próprio, e as pessoas pensam só em coisas financeiras, coisas, sabe? As pessoas basicamente pensam apenas nisso e não pensam no próximo, não sentem empatia pelo próximo, e isso é o que tem prejudicado o mundo, sabe? Eu acredito que nenhuma religião ela tenha como intuito e o pretexto de julgar o outro, sabe? Diminuir o outro ou tirar a razão do outro. Eu acho que toda religião que existe, gente, basicamente veio para pregar o amor ao próximo, veio para poder pregar o perdão, para poder pregar as benfeitorias. E eu acho que as pessoas elas têm esquecido disso, porque basicamente as pessoas elas discutem. A minha religião é a certa, a minha religião é a única, a minha razão é a correta e a minha opinião é a sensata e você não vale nada, a sua opinião não vale nada, o seu credo. Gente, sinceramente, eu acho que esse daí é o maior erro que as pessoas cometem. Porque a pessoa, quando ela faz isso, ela dissemina o ódio e ela não dissemina o amor. Eu acredito que a força positiva, você pode chamar ela do que você quiser. Eu chamo de Deus, você pode chamar de Buda, você pode chamar de qualquer coisa que você quiser. Eu não entendo, de todas as religiões, mas cada pessoa, ela tem um Deus em específico que é considerado o positivo, a força positiva, e tem considerado a força negativa. O cristianismo basicamente tem como a força positiva Cristo e a força negativa Lúcifer, né? E basicamente é isso, gente. Eu acredito que até mesmo para quem é ateu, foi provado cientificamente que existem duas forças que regem o universo, a força positiva e a força negativa. E basicamente você pode simplesmente acreditar que essa força é a força que rege o universo. Gente, e basicamente a lei do retorno ela é real, porque tudo que você faz volta para você, tanto de forma física quanto de forma mental. Porque se você propagar o mal, a sua consciência ela vai absorver aquilo. Então, se aquilo não voltar para você de forma física, vai voltar para você de forma mental. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão meio equivocadas na forma de praticar o bem. As pessoas elas tendem a praticar o bem de forma pública, sabe? Elas tendem a engrandecer o seu ego praticando um bem de forma como se fosse uma propaganda do seu eu, sabe? As pessoas, elas às vezes dão uma comida pro mendigo na rua e já filmam e falam, eu estou dando comida para este mendigo, ou eu estou alimentando esse cachorro de rua. E as pessoas, elas tendem a fazer isso como um engrandecimento próprio para poder ganhar visualizações e likes. E também tem aquelas pessoas que fazem como um contexto bom, que é para poder propagar essa idealização de fazer o bem e tentar propagar essa ideia de que para todo mundo fazer o bem também, sabe? Fazer basicamente uma propaganda do bem e não de si mesmo. Então, eu acho que esse contexto, às vezes, ele é confundido e as pessoas elas têm feito uma autopropaganda muito grande em relação a fazer o bem, porque tem pessoas que elas querem fazer o bem ao próximo, mas não conseguem fazer o bem, não conseguem tratar bem nem as pessoas que estão próximas a elas, como os pais delas. Então, eu acho, qual é o sentido de você tentar fazer o bem ao próximo na rua se você não faz bem nem a quem está dentro do seu lar? Então eu acho que Deus,
Ele não é discórdia, ele não é tumulto, ele não é xingamento, ele não é ódio, ele não é, sabe, querer contradizer as pessoas. Eu acho que você não deve julgar, porque Deus, ele não é julgamento, sabe? Deus, ele é amor, ele é basicamente amor, gente. E o amor, ele ultrapassa todas as barreiras. Se você tem que mostrar sua opinião pra alguém, mostre pra essa pessoa de forma amorosa, não de forma odiosa, sabe? Então, gente, eu respeito todas as pessoas, eu respeito todas as pessoas. A Bíblia é um livro na atualidade aqui, né, que veio desde a antiguidade, e ele exerce um papel muito bom na sociedade, porque ele tem muitas palavras boas que fazem o ser humano seguir de forma boa nessa terra, que faz o ser humano praticar o bem. Mas também, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações e ter um conhecimento próprio do que realmente é o bem. Porque muitas pessoas, elas usam das palavras da Bíblia porque elas simplesmente querem manipular as pessoas, e pessoas muitas vezes que não têm tanto conhecimento, pessoas mais humildes, e tentam manipular essas pessoas para poder propagar não o bem, simplesmente o mal. Eu vi algumas reportagens sobre pastores que mantêm relações sexuais com seus fiéis em troca de curas e dizendo que na Bíblia aquilo está escrito, entendeu? Então isso daí é basicamente uma pessoa se aproveitando da ingenuidade de outra e uma pessoa que está simplesmente depositando toda a sua confiança num homem. Então, gente, o conselho que eu dou pra vocês é: o ser humano é falho, então não deposite a sua completa confiança em um homem, porque um homem... Agora... Porque um homem, ele tá suscetível a erros, porque o ser humano, ele é falho. Agora, confiem na força positiva que rege o universo, porque ela vai tocar no seu interior e vai dizer pra você o que é certo e o que é errado. E isso daí a gente não resta dúvidas. Então, eu não tô aqui pra dizer que você tá certo, que eu tô certa, que você tá errado ou que eu tô errada. Eu prefiro usar aquela velha frase do Raul Seixas, que é de uma música muito bacana sobre... Eu quero dizer que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Gente, eu não sei de tudo. Na verdade, eu não sei de basicamente nada, porque eu já entrei em contradições várias vezes na minha vida. Eu já fui para um lado, assim, bem ateu mesmo. Já fui cristã, evangélica. E basicamente, eu gosto de conhecer culturas e religiões. Eu acredito que todas elas têm o seu lado positivo e também tem uma parte um pouco obscura, mas eu acho que buscar o bem, independente de qualquer coisa, é muito bom. E a gente deve fazer o bem sem olhar a quem e sem, sabe, querer expor também demais a esse bem que a gente está fazendo ao próximo, para que o nosso ego não cresça tanto, porque você fazer o bem não é você chegar um dia e dar um prato de comida para um desconhecido, é você praticar esse bem todos os dias. Nada traz mais felicidade do que você ver o bem-estar do próximo, do que você ajudar o próximo e saber que aquela pequena ajuda contribuiu para um bem-estar maior. E agora eu estou aqui falando do meu quarto, na minha poltrona, e tem milhares de pessoas aí fora sofrendo, sendo estupradas, mortas, torturadas, países em guerras, em conflitos. Então, gente, a gente vive numa caixinha em que a gente tem acesso à internet, em que a gente tem acesso a uma mesa com comida, a gente tem acesso a uma cama, a um teto, sabe? Mas nem sempre é assim pra todo mundo. Então a gente tem que saber que nós temos que dar valor só pelo fato da gente ser privilegiado, sabe? Você tem que dar valor ao simples fato de você ter um chinelo pra calçar, de você ter uma roupa pra vestir, de você ter um arroz, um feijão na mesa pra comer, porque tem pessoas que nem isso não tem, entendeu? E eu não vou colocar a culpa em Deus por isso. Eu não vou dizer que Deus é a pior pessoa do mundo porque o mundo tá em sofrimento. Gente, eu não vou dizer isso, mas cada pessoa tem a sua opinião. E o mundo, ele está aí sofrendo. Existem pessoas que têm muito, existem pessoas que têm pouco, e existem pessoas que não têm nada. Existem pessoas hoje em dia, na atualidade, com dinheiro para matar a fome de um país inteiro. E ela vive uma vida de luxo, uma vida privilegiada, e muitas vezes ela simplesmente não dá mínimo para isso, né? Mas a desigualdade, ela sempre existiu e ela sempre existirá. E eu acho que não precisa de você ser a melhor pessoa do mundo, mas um pequeno ato de bondade pode mudar a vida de um ser humano, e uma pequena opinião explanada pode abrir novos caminhos. Então, por isso que eu tô dando uma opinião, a minha opinião. Não estou dizendo que ela é a única, porque ela não é a única, e não estou dizendo que ela é a certa, porque tudo depende do ponto de vista. A sua opinião, ela pode ser a certa, a minha opinião pode ser a certa, mas eu não vou julgar a sua como errada e não quero que julguem a minha como errada, porque a gente tem que respeitar todas as opiniões, todos os seres humanos, porque cada pessoa é individual. Todo ser humano é solitário no mundo. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, porque você não usa a sua cabeça para pensar em conjunto, você pensa sozinho. Então eu acho que todo ser humano, ele é um pouco individual.
em seus pensamentos. E ele tem que ser respeitado por isso. Eu respeito a todas as religiões, a todos os credos, a todas as pessoas que têm opiniões diferentes da minha. E eu não estou aqui para dizer que a minha opinião é a certa. Eu estou aqui para dizer que procurem propagar o bem, sem olhar a quem. É uma frase já clichê, mas é uma frase bem real. E eu não sou uma pessoa maravilhosa, eu não sou uma ótima pessoa, mas é como meu pai costuma dizer. Eu não sou a melhor pessoa do mundo hoje, mas eu sou melhor do que eu fui ontem e eu quero ser melhor ainda amanhã. Então vamos procurar melhorar a cada dia e procurar propagar o bem, porque o bem, ele nutre e alimenta as pessoas que estão aí embarcadas nesse mundo de escuridão, porque o mundo ele tem sido bem obscuro, ele sempre foi obscuro. E eu acho que você propagar o bem é você não ter preconceito contra as pessoas, sabe? Pessoas evangélicas às vezes tendem a ter uma ideia muito errada sobre os homossexuais. Eles tendem a pegar a Bíblia e falar: você vai pro inferno porque você é homossexual. Não é bem assim, gente. Isso está muito além da nossa capacidade de entendimento. Eu acho que todo ser humano é um ser humano, independente da sua sexualidade. Ele tem um sentimento, ele tem pensamentos. Então, não vamos ferir os sentimentos dos outros. E essa vida é só uma. E se tiver algo do outro lado, eu quero ir pro lado bom. E independente de qualquer coisa, essa vida é só uma. Eu quero viver ela da melhor forma possível. Eu quero ser feliz, causar felicidade aos outros. O mínimo de tristeza, o mínimo de sofrimento, sabe? O mais leve possível. E quando eu chegar do outro lado, eu vou saber o que tem lá. Mesmo que for vazio, mesmo que for um ambiente de paz, um ambiente de felicidade. Eu não sei como vai ser do outro lado, mas independente de qualquer coisa, eu não vou me preocupar com isso, porque eu tenho que me preocupar com essa vida de agora. E não vamos deixar o nosso ego nos tornar pessoas grandiosas, porque nenhum ser humano é grandioso. Ele pode ter dinheiro, mas se a morte vir até ele, não vai ter dinheiro que impeça isso, porque a morte, gente, ela vai vir pra todo mundo. Hoje eu tô aqui com a minha pele jovem, com meus 22 anos de idade, mas o tempo passa e passa rápido. Agora mesmo eu tô com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Puf, acabou. Acabou tudo aquilo que eu idealizei como o máximo, entendeu? E se chegar até lá, porque infelizmente hoje em dia a nossa qualidade de vida não é tão boa e a gente pode simplesmente nem chegar lá. E fatos acontecem, né? Porque pra morrer basta se estar vivo. E, gente, sinceramente, eu não vou falar mais nada porque eu acho que eu já falei demais. E tudo que eu quero dizer pra vocês é que, literalmente, religião não se discute. Mas o amor pode ser propagado. E não tente impor a sua opinião como a única ou como a correta. Simplesmente respeite o próximo, porque isso é um ato de amor. E não se engrandeça, porque tudo é passageiro nessa vida. O dinheiro que você tem, a casa que você tem, os bens materiais, literalmente, que você tem, são bens materiais que você vai deixar por aí. Você pode até colocar gavetas no seu caixão, mas isso não vai impedir que o seu corpo apodreça e desapareça, seja consumido pela terra, literalmente. E nós, literalmente, somos pó. E ao pó nós retornaremos um dia. E vamos ter essa consciência de que, literalmente, propagando o bem, a gente vai deixar só o nosso legado. O nosso legado de uma pessoa que foi uma pessoa boa, uma pessoa que propagou o bem, uma pessoa que deixou um pouco de luz nesse mundo tão obscuro. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo, tchau, até o próximo vídeo. E eu só fiz esse vídeo como forma de reflexão, espero que vocês entendam. E eu não estou aqui pra dizer que eu sou melhor que ninguém, ou a minha opinião é certa e a sua errada. Eu estou aqui pra dizer que eu respeito todas as opiniões, todas as pessoas. E é isso, gente. Beijo, tchau pra vocês, até o próximo vídeo.